Bom dia, bom dia. Bom dia. Ok, vamos. Meus queridos, essa aula não seria dada por mim hoje, tá? Mas o nosso presbítero, nosso irmão Solano Portela, teve que ser submetido a uma cirurgia na sexta-feira. Foi uma cirurgia meio que emergencial. E aí que calhou que ele não pode estar aqui hoje. Então vocês vão ter que me ouvir novamente, tá? Hoje, testemunho de Jeová. Confesso a você que tive pouco tempo para preparar essa aula, muito pouco tempo mesmo, então pode ser que algumas informações sobre eles eu não vou conseguir passar de forma precisa, mas fique em espírito de oração aí para Deus me dar graça, tá? Às vezes a gente consegue descobrir alguma coisa nova conversando com vocês. Mas vamos pedir ao Senhor novamente, como foi na semana passada, que o Senhor nos dê a sabedoria de saber usar aquilo que iremos aprender agora, não para simplesmente zombar ou quem sabe fazer qualquer tipo de manifestação com aqueles que são adeptos, testemunhos de Jeová, mas que o Senhor nos dê amor por essas pessoas. E eu quero que você entenda, como eu falei na semana passada, que a nossa intenção aqui não é falar mal da pessoa que é testemunho de Jeová. Nossa ideia aqui não é falar do caráter da pessoa, nós não estamos julgando isso. O que nós estamos, nessa manhã que nós iremos fazer, é confrontar os ensinos deles à luz da palavra de Deus. Então a nossa ideia é tentar trazer luz diante da escuridão que eles estão vivendo. E a nossa oração sincera é que eles possam enxergar nisso um ato de amor. É fato, como falamos na pregação, nós cremos que a verdade gera ódio. Então pode ser que aquilo que iremos falar nessa manhã, e se você falar para um testemunho de Jeová, ele vai olhar para você e vai enxergar você como um opositor, como um enviado de Satanás e vai querer te bater. Pode ser que aconteça isso, mas pode ser que aconteça o inverso. Pode ser que Deus use a sua vida em cima daquilo que você aprendeu aqui para abençoar a vida dele. Ok? Querido, testemunho de Jeová. Tem alguém aqui que já foi testemunho de Jeová? Ou é testemunho de Jeová? Não, né? Por que eu estou falando isso? Porque você já foi em algum congresso de testemunho de Jeová? Alguém aqui já foi em algum congresso de testemunho de Jeová? Alguém já entrou no salão do reino de testemunho de Jeová? 2 pessoas. Se você entrar num congresso de testemunho de Jeová, provavelmente você vai começar a ouvir algumas besteiras. E se você refutar, você é expulso de lá. Tá? Então é uma seita um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais nervosa do que os mormons da semana passada. Não são tão polidos assim como são os mormons, tá bom? É uma seita formada por pessoas geralmente que estudam, geralmente são pessoas engajadas, que aprendem as doutrinas e por aí vai. Quando você vai lá no site deles, isso no site oficial da igreja, tá? As testemunhas de Jeová são cristãs? A resposta que eles dão no site é bastante interessante, porque eles vão dizer, olha, nós procuramos seguir de perto os ensinos de modo a agir como Jesus Cristo, acreditamos que não há um outro Deus, apenas Jeová. Quando alguém se torna testemunho de Jeová, ele é batizado em nome de Jesus Cristo, fazemos nossas orações em nome de Jesus, acreditamos que Jesus é o cabeça, ou seja, ele recebeu autoridade sobre todos os homens, e por aí vai. Só que no finalzinho aqui eu acho que está difícil para você ver, eu vou tentar ler. No finalzinho dessa resposta assim: no entanto, de muitas maneiras somos diferentes de outros grupos religiosos chamados cristãos. Por exemplo, acreditamos que a Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus, não parte de uma trindade. Acreditamos que a alma não é imortal e que não existe nenhuma base bíblica para dizer que Deus tortura as almas no inferno. Tá? Pela resposta do site, nós já começamos a ver que há algumas distorções teológicas e bíblicas do que é ser cristão. Algumas coisas são parecidas, à primeira vista, né? Você olha e fala, é parecido com aquilo que nós cremos, mas quando você começa a estudar um pouco mais de doutrina, do testemunho de Jeová, você vai ver que é totalmente distinto daquilo que nós cremos sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo e por aí vai. Por isso, essa manhã, eu quero mostrar para você que as testemunhas de Jeová é bem mais do que aquela dupla que geralmente no sábado ou domingo, bem cedinho, bate na sua porta acordando para falar de Jeová. É bem mais do que isso, testemunho de Jeová, tá? Vou começar fazendo um resumo histórico, é importante situarmos.
O fundador, Charles Taze Russell. Esse homem, ele nasceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1854. Como que ele fundou essa seita? Ele era muito perturbado pela doutrina das penas eternas, da condenação, do inferno. Então ele se tornou simpatizante da doutrina adventista. E aí ele abraçou, então, fervorosamente. Só que Russell, ele possuía alguns pontos divergentes quanto ao objetivo da vinda de Cristo, no que diz respeito aos adventistas. Então, a partir daí ele começou a ter um certo desgaste, onde acabou rompendo com a igreja adventista. Em 1872 ele lança os fundamentos do seu movimento, inicialmente com os nomes Torres de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Russell, assim como o Joseph Smith na semana passada, nós falamos, ele também era um homem que tinha um caráter um pouco duvidoso. Casou-se em 1879, por várias vezes essa esposa dele o levou a tribunal por conta de maus tratos que ela sofria por parte dele. Não podendo mais suportá-lo, em 1887, ela divorciou-se dele. Tá? Então, em outras ocasiões também, a história relata que ele se viu envolvido com escândalos financeiros e acabou tendo que comparecer diante da justiça para esclarecimentos. Aí o que vem logo após ele é o juiz Joseph Frank Rutherford. Quando o Russell morreu em 9 de novembro de 1916, ele foi substituído por esse homem, por esse juiz. Rutherford, ele teve uma particularidade, ele foi um homem bem distinto no que diz respeito à atuação do Russell. Vamos dizer assim, ele foi na sua gestão, houve um grande despertar no que diz respeito ao crescimento dos testemunhas de Jeová. Então, na sua gestão, só para você ter uma ideia, ele lançou a revista Despertai, com uma tiragem mensal que começava com 1 milhão de exemplares. Então, assim, ele foi um homem visionário. Foi um homem que, quando ele assumiu a liderança do Testemunho de Jeová, ele pensava em progresso, ele pensava em crescer. Só que aconteceu algo com ele. Né? Ele esteve preso também por algumas atividades anti-americanas, principalmente no início da Primeira Grande Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos resolveu entrar, ele teve algumas atitudes que acabou levando à prisão. É por isso que o Testemunho de Jeová, ele nutre um certo ódio por qualquer tipo de organização religiosa ou política. Tá? Então, se você conversar com o Testemunho de Jeová, ele vai falar para você que ele não deve submeter ao governo humano. Tá? Para ele é visto como oposição. Então, muitos entendem que a partir de Rutherford, que foi um homem que foi preso, justamente por algumas questões e posições de doutrinas do Testemunho de Jeová, alguns dizem o seguinte: a partir daí, os seguidores do Testemunho de Jeová começaram a enxergar a política ou o governo como um opositor à sua causa. Ele morreu em 8 de janeiro de 1942, com 78 anos de idade. E aí o terceiro, né, que foi o Nathan Knox, esse homem foi o que assumiu a liderança após a morte de Rutherford, tá? E no início do seu mandato, ele escreveu um ensaio com o seguinte título: Testemunhos de Jeová dos Tempos Modernos. E na afirmação desse ensaio dizia: Deus, Jeová, é o organizador de suas testemunhas sobre a terra. Então, foi esse homem que deu o nome, aquilo que nós conhecemos hoje como Testemunho de Jeová. Ele partiu de Isaías 43:10, que diz: Vós sois minhas testemunhas de Jeová. Então, a partir de nós, houve uma mudança, então começou a ser chamado como aquilo que conhecemos, Testemunhas de Jeová. E a expansão, olha só, apenas um gráfico aqui, foi um scoutzinho para você entender como é que foi. É lógico que aqui é bem sucinto, tá, queridos? Provavelmente teve mais atividades que eles fizeram ao longo dos anos aí, no que diz respeito à expansão. Em 1874 é fundada a Sociedade Torres de Vigia, Tratado de Sião. Em 1893, primeira grande convenção em Chicago, 360 pessoas e 70 batismos. Em 1919, início da revista Despertai. 1920 a 30, utilização intensiva do rádio de discos gravados. 1933, uma cadeia de mais de 400 estações de rádio
possuíam programas e estudos bíblicos da Sociedade Torre de Vigia. Em 1931, adota o nome Testemunho de Jeová, sob liderança de Rutherford, só para você ter uma ideia, de 10 mil membros em 1916, eles passaram para 100 mil membros em 1942. E aí, com a morte de Rutherford, a era de uma liderança extravagante e personalista termina. E então, hoje, o Testemunho de Jeová, eles são liderados por um conselho governante. Então, a presidência das reuniões do corpo governante era rotativa e por ordem alfabética. E seu mandato dura de um ano. De ano em ano, então, esse corpo governante tem uma presidência diferente. E quando foi que eles chegaram no Brasil? Chegam no Brasil em 1920. Então, de acordo com o Manuário do Testemunho de Jeová de 1974, os ensinos da Torre de Vigia chegaram ao Brasil depois de contatos de alguns marinheiros brasileiros com o Testemunho de Jeová em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1922, em março, a sociedade enviou seu primeiro representante ao Brasil. Em 1923 foi publicada a primeira revista em português, A Torre de Vigia. Olha que coisa interessante. Um ano depois que eles oficialmente estavam no Brasil, já havia publicação em português da revista Torre de Vigia, que é um dos carros-chefe da proclamação deles. Em 1940, o nome da revista foi mudado para Atalaia, devido à suspeita do governo em relação ao nome Torre de Vigia. O Testemunho de Jeová sempre teve uma relação meio conturbada com o governo brasileiro, principalmente na época de Getúlio Vargas. Então, nessa época, Getúlio Vargas achava que, você imagina, Torre de Vigia, né? Então tinha aquela briga, aquela ideia de comunismo e por aí vai. Então você imagine como é que Getúlio Vargas pensou que era essa seita. Torre de Vigia estão aqui para nos bisbilhotar, e aí, para evitar qualquer tipo de dano maior, que diz respeito à perseguição do governo, resolveram mudar então para Atalaia. E passou depois a ser chamado de Sentinela, que é o atual nome da publicação. Em 1940, a publicação da revista Consolação, depois passou a ser chamada Despertar. Então hoje eles têm a revista, se eu não me engano, Despertar e Sentinela, que são as duas mais fortes que eles usam aí para proclamação. Você já viu aquele pessoal que fica na rua, geralmente parada de ônibus, né, com um estantezinho lá e tal, né, oferecendo livro, revista e tal. Torre de Vigia, aí você pode olhar que tem Sentinela e tem revista Despertar lá, tá bom? E hoje, números atuais. Queridos, olha só, no mundo inteiro, de acordo com o site deles, há 115.416 congregações, ou salões, né, Testemunho de Jeová. E 8.201.545 publicadores ou seguidores. Um número bastante considerável, tá? O Brasil possui em torno de 795 mil seguidores. É quase o mesmo número que o presbiteriano. Tá? Quase o mesmo número. Estamos por aí, na mesma faixa. E aí, quais são então as doutrinas? O que é que eles entendem e ensinam? Trindade. Vamos lá. O que eles falam sobre a Trindade? Satanás deu origem à doutrina da Trindade. O livro Seja Deus Verdadeiro. E eles dizem mais. Nimrod casou-se com sua mãe. Deixa eu ler aqui, porque ele acabou que na configuração ficou um pouco apertadinho. Nimrod casou-se com sua mãe Semiramis, e assim no sentido ele é o seu próprio pai e seu próprio filho. Aqui está a origem da doutrina da Trindade. Então, para eles a Trindade é uma crença inventada pelo diabo. Então eles não creem na Trindade. E aí eles têm a explicação de quem foi que fundou ou quem inventou essa mentira, né? Um contemporâneo de Teófilo na África Setentrional, um escritor latino chamado Tertuliano, é considerado um dos pais da igreja, da cidade de Cartago, de fronte à Itália, escreveu uma defesa de sua religião e introduziu nos seus escritos a palavra Trinitas, que quer dizer Trindade. Daquele tempo em diante, a doutrina trinitária veio a infectar cada vez mais a crença dos cristãos professos. Tal doutrina é absolutamente alheia ao verdadeiro cristianismo. Nem se encontra a palavra trias nas inspiradas escrituras gregas cristãs. Tampouco se acha a palavra trinitas, nem mesmo na tradução latina da Bíblia Vulgata. No livro Que Tem Feito a Religião pela Humanidade, parte 226. Queridos, como nós refutamos isso aí? Vamos lá, primeiro aspecto. Tertuliano, de fato, ele não criou a doutrina da Trindade, mas ele apenas elucidou. O ensino do Testemunho de Jeová vai dizer que Tertuliano ele inventou a doutrina da Trindade. Isso aí, queridos, é tendencioso, injusto e mal. Porque, olha só, você pode dizer que Newton ele inventou
a lei da gravidade? Ou ele simplesmente elucidou a lei da gravidade? Tá? Outra coisa, Tertuliano, ele inventou a doutrina da Trindade ou ele simplesmente interpretou? Outra pergunta, o fato de Martinho Lutero ter defendido a doutrina da justificação pela fé ou do sacerdócio universal dos crentes, significa que ele inventou essa doutrina? Não. Ele apenas elucidou algo que já estava nas Escrituras Sagradas. Então, o que diz respeito a Tertuliano, se foi ele ou não, nós não sabemos de fato se foi ele ou não, que que trouxe o nome Trindade para o círculo evangélico. O fato é que ele não criou essa doutrina, ele não inventou. Ele apenas interpretou essa doutrina a partir das Escrituras Sagradas. Segunda reputação, a palavra Trindade, assim como o Salão do Reino, Testemunho de Jeová, não estão na Bíblia. Eles dizem, olha, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, por isso nós temos que ignorar. Então vamos pegar essa lógica, se for por isso, a palavra Testemunho de Jeová não aparece na Bíblia. Salão do Reino, Testemunho de Jeová também não aparece na Bíblia. Então por conta disso nós temos que descartar. Então, o que nós temos que entender é que nós não descartamos, né, a possibilidade que Tertuliano, de fato, tenha sido o primeiro escritor da igreja a usar a palavra Trindade, 3 em 1, com o objetivo de dar forma a uma verdade implícita de Gênesis e Apocalipse. Nós devemos ter em mente, no entanto, é que descobrir uma verdade não é a mesma coisa que inventar a verdade. Como nós falamos essa manhã, a verdade não se inventa, ela se descobre. Trindade na Bíblia, refutação melhor. Você pode usar até a própria Bíblia dele, a Tradução Novo Mundo, que algumas passagens eles não mudaram. Então dá para você usar para argumentar em cima. Então olha só, a ideia de Trindade se faz presente pelo menos nesse texto. Existem inúmeros, mas eu trouxe apenas alguns. A criação do homem, em Gênesis 26, o batismo de Jesus no Jordão, lá em Mateus 3, 16, 17, a grande comissão, em Mateus 28, 19, distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 14 a 6, e bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13. E aí, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver o quê? Títulos divinos são atribuídos às 3 pessoas da Trindade. Respeito do Pai, você pode olhar em Êxodo 22, respeito do Filho, João 20, 28, respeito do Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Não temos, então seguimos em frente. Vamos lá. Jesus, o que eles falam sobre Jesus? Olha só, quanto à pessoa de Cristo, a doutrina dos Testemunhos de Jeová é essencialmente ariana, tá? Se identifica muito com algumas correntes heréticas surgidas lá no primeiro século da igreja. Então, o arianismo é uma heresia cristã que foi fundada no século IV por um bispo chamado Ário. O bispo não, ele era um presbítero de Alexandria, no Egito. Então, a doutrina principal de Ário baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Então, ele dizia que Jesus Cristo é a primícia da criação e não o Criador. Então, ele vai dizer o seguinte: Jesus Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Então, essa é a ideia do Testemunho de Jeová. Então, alguns Testemunhos de Jeová dizem até que Jesus Cristo não passa de um mero arcanjo Miguel. Tá? Então, mais ou menos essa conotação aí. Na morte de Jesus, eles vão dizer que Deus deu algum tipo de destino ao corpo físico de Jesus. Eles não creem na ressurreição física de Cristo. Tá? Eles dizem que Cristo, quando ressuscitou como uma criatura espírito. Deus lhe materializou um corpo com aparência física. Tá? Então eles vão dizer o seguinte: olha, quando Cristo ressuscitou, o corpo dele evaporou e de alguma forma o que nós vamos ver é um espírito com aparência física. Eu não sei, eu não consigo entender, mas é por aí. Tá? Rejeição da divindade de Jesus Cristo, lógico, eles vão rejeitar isso. Tá? Olha o que diz aí: seja Deus verdadeiro, página 34, 35. Esse Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo poderoso como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová trouxe à existência. Por isso é chamado o Filho unigênito de Deus, porque Deus não teve associado ao trazer à existência seu Filho unigênito.
Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, usou-o como seu obreiro associado a trazer à existência todo o resto da criação. Olha uma outra citação deles aí, essa é até cômica, né? Achei que se é Jeová, página 55 e 56. Até mesmo o filho unigênito de Jeová, que serviu como mestre de obras durante a criação, jamais é chamado de criador ou de co-criador na Bíblia. E aí eles usam duas passagens, Provérbios 8:30, Mateus 19:4. Em resumo, queridos, o que se conclui dessas afirmações é que esse ensino é herético a respeito de Jesus Cristo. Eles estão dizendo que Jesus Cristo não é Deus, que sua vida humana foi simplesmente uma pessoa espiritual, que ele não é todo poderoso, que ele foi criado pelo Pai como as demais criaturas e coisas criadas, e que ele não é o autor da criação. Como refutamos? Primeiro, a Bíblia ensina e enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Textos como João 1:1, Romanos 9:5 mostram Cristo como Deus, Cristo Todo-Poderoso, Mateus 28:18, Cristo não foi criado, mas é eterno, João 1:18, João 6:57, João 8:19, Cristo é autor da criação, João 1:3, Colossenses 1:16, tá? Então são textos que podem te ajudar a refutar o que diz respeito à divindade de Jesus Cristo. Existem promessas no Antigo Testamento a respeito de Jeová que são cumpridas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se a quem? A Jesus Cristo. Tá? Então, olha só, se você comparar Isaías 3:4 com Lucas 1:68 a 76, você vai ver que há essa conexão entre Jeová, a promessa sobre Jeová, e no Novo Testamento apontando para o cumprimento de Jesus Cristo. Tem Êxodo 3:14 com João 8:56 e 58, Jeremias 17:10 com Apocalipse 2:23, Isaías 60:19 com Lucas 2:32. Uma terceira refutação sobre a divindade, ou sobre Jesus Cristo, né? Atributos inerentes a Deus Pai relacionam-se harmoniosamente com Cristo, provando a sua divindade. E aqui, queridos, olha, como eu falei para vocês, não sei se foi ato falho deles na hora de traduzir a tradução Novo Mundo, mas algumas passagens eles não mudaram. Tá? Então dá para você fazer associação usando a própria Bíblia deles. Dá para você usar a Bíblia deles mostrando que há associação entre a pessoa de Jeová no Antigo Testamento, apontando para Jesus Cristo e o cumprimento no Novo Testamento, mostrando e provando a divindade de Jesus Cristo. Então, coloquei apenas alguns exemplos, né? Primeiro e último, Apocalipse 1:17, 21 e 6. Senhor dos Senhores, Apocalipse 17:4. Senhor de todos e Senhor da glória, Atos 10:36. Rei dos Seis, Isaías 6, 1 a 5. João 12:41. Fundamento da igreja, a vida, perdoador de pecados, preservador de tudo, onipresente, onipotente, onisciente, salvador. Apenas alguns exemplos aí para você poder refutar. E aí, vamos lá então. Espírito Santo. O que eles falam sobre o Espírito Santo? Vamos lá então. O que é o Espírito Santo de Deus? Nas suas palavras iniciais, a Bíblia diz que o Espírito Santo, também traduzido por força ativa de Deus, se movia por cima da superfície das águas. Gênesis 1:2. No relato sobre o batismo de Jesus, descreve-se Deus como estando nos céus, enquanto que o Espírito Santo descia sobre Jesus como pombo. Além disso, Jesus se referiu ao Espírito Santo como um ajudador. Revista Despertai, julho de 2006. Eles vão dizer o seguinte: olha, o Espírito Santo não é Deus, nem é uma pessoa. Então, segundo os ensinamentos, e aqui nós acabamos de ver, o Espírito Santo é simplesmente uma força ativa, como o fogo, como a eletricidade. Mas, o que nós podemos refutar em cima disso? Primeiro, há uma interpretação tendenciosa contra a divindade do Espírito Santo. Deixa eu voltar naquele texto para você poder entender. Repare como a revista Despertar é tendenciosa. Olha como é que é feita a pergunta. O que é o Espírito Santo? E não quem é o Espírito Santo. Tá? Então, já começa por aí, já começa tendo uma certa distorção. Então, você imagina, quando você começa lendo o que é o Espírito Santo, para o leitor já leva uma conclusão de impessoalidade no que diz respeito ao Espírito Santo. Observe também, olha só, a grafia do Espírito Santo. Como é que está?
minúsculo, tá? Em letras minúsculas, induzindo o leitor a não concluir a identidade correta do Espírito Santo, que é justamente Deus. Então, os testemunhos de Jeová, eles entendem que o Espírito Santo é uma força ativa, e como força ativa, não é um ser pessoal, ok? E outra coisa que eles vão dizer, olha só, lá em Gênesis 1:2, vão dizer que a palavra ela foi traduzida como força ativa da parte de Deus. Por quê? Porque a palavra usada lá em Gênesis 1:2 para espírito no hebraico é ruach, no grego pneuma, que tem o sentido de vento. Pode ser interpretado como vento. Então, eles vão dizer assim, todas as vezes que essa palavra aparece apontando para o Espírito Santo, na verdade está falando sobre vento. Só que, entenda o seguinte, se nós formos usar esse princípio de que toda palavra, quando aparece vento, tem que ser interpretada pneuma ou reus, tem que ser interpretado como vento, quando você lê João 4:24, o que está escrito lá? Porque Deus é Espírito. Mas se formos usar o princípio deles, Deus é vento. Ou se você lê Efésios 4:30, Paulo está dizendo para não entristecer o vento de Deus. Tá, então olha só, o que nós temos que entender é que o contexto, ele indicará a tradução correta da expressão vento, ruach ou pneu. Tá? Você não pode dizer o absurdo como eles dizem. Olha, lá quando aparece essa expressão, tem que ser apontado, no que diz respeito ao Espírito Santo, tem que ser apontado como vento ou uma força ativa da parte de Deus. Tá? Então, é uma interpretação tendenciosa. Segundo, a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala sobre o seu intelecto, tá? A Bíblia fala sobre a sua sensibilidade, a Bíblia fala sobre a sua vontade. Então, há alguns textos bíblicos aí que vão apontar justamente para isso. A Bíblia trata o Espírito Santo não como o quê, mas como quem. É uma pessoa, tá? Então, é uma pessoa que tem vontade, que tem sensibilidade, que tem intelecto e por aí vai. A Bíblia também vai nos mostrar nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia. Você vai ver que há uma conotação de divindade. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de santidade, Espírito de Deus, Espírito do nosso Deus, Espírito eterno, Espírito do Senhor e por aí vai. Tá? Então, há algumas passagens que nos ajudam a respondê-los. E usando a própria Bíblia deles. Aniquilacionismo. Tá? Isso aí é uma outra doutrina que eles defendem. O que eles defendem com isso? Que o castigo eterno é um castigo ou punição que não tem fim. Mas dizer que tormento eterno para as almas, mas não quer dizer tormento eterno para a alma dos seres vivos. O destino de todos que rejeitam Deus Jeová é a aniquilação, ou segunda morte, que é a eterna. Na visão deles, Deus ele vai destruir todas as outras pessoas no planeta, deixando apenas testemunho de Jeová. Então, se você não você corre um sério risco de ser destruído. Por que eles falam isso? Porque a alma do homem não é eterna, mas é mortal. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, como mortal, a alma pode morrer. Então, eles não fazem a distinção que eles fazem entre uma alma. Eles vão dizer o seguinte, ó, até um animal, um cachorro tem alma. A diferença entre ele e o homem é que o homem tem um pouquinho mais de valor. Mas ambos podem ter suas almas destruídas quando Jesus Cristo voltar e acabar com tudo, tá? Como é que nós refutamos, queridos? Interpretação literal equivocada de algumas passagens bíblicas. Os aniquilacionistas, eles entendem literalmente palavras que falam sobre, vou dar exemplo, sobre fogo. Tá? Então, quando há uma referência sobre a eternidade de fogo, na ideia deles ali é literal. E na visão deles, o fogo irá queimar, irá destruir os ímpios. Contudo, nós não podemos interpretar dessa forma. Há algumas passagens bíblicas que mostram outras figuras sobre o inferno que não apenas o fogo. E as passagens que falam sobre o inferno na Bíblia apenas descreve o lugar, a existência do lugar. Então nós temos que entender de forma, foi usado como metáfora. Olha só, trouxe alguns exemplos para você entender aqui. Exemplos de como é metáfora, as passagens que falam sobre o inferno. Quando você lê Marcos 9, 47 e 48, fala que o verme não será o quê?
consumido. Mas se o fogo destrói tudo, por que não destrói o verme? Se for literal. Mateus 25:30. O testemunho já vai falar assim, ó, lá é um lugar de fogo que vai destruir todo mundo. Tudo bem, é um lugar de fogo, mas também será um lugar de trevas. Se for trevas total, como terá fogo? Não seria treva total tendo fogo lá, certo? E aí, por último, Judas 7:13 fala sobre negridão das trevas, ou seja, um lugar onde há ausência de luz. Então, se formos interpretar de forma literal a expressão consumido pelo fogo, nós iríamos ver que essas passagens, elas não batem com isso. Então, nós não podemos interpretar literalmente as passagens que falam sobre fogo, no que diz respeito ao inferno. Nós temos que entender o contexto e tentar identificar a metáfora e assim interpretá-la. Eles também, queridos, eles entendem que morte é um cessar de existir e não falta de relacionamento com Deus. Então, eles vão dizer assim, que a imortalidade só existe para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não possui esta imortalidade. Eles falam de imortalidade incondicional, tá? É o termo que eles usam. Então, qual que é o erro dessa posição? O erro da posição aniquilacionista é pensar que a morte é um cessar de existir. Mas a Bíblia mostra que a morte não é assim. Morte tem a ver com relacionamento com Deus. Tá? Então, biblicamente falando, a quem morre sem Cristo permanece o quê? Morto espiritualmente e eternamente. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus. Então, na visão do Testemunho de Jeová, a ideia deles é que você morre e você deixa de existir. Então a alma pode ser destruída. Tá? Não é esse o sentido, não é isso que a Bíblia mostra. Então, se a alma é destruída, não existe o quê? Inferno. Tá? Não tem sentido de ser inferno, de ter inferno. E aí eles vão dizer que essa doutrina é uma doutrina criada pela religião organizada, que não vem da Bíblia, e o inferno é simplesmente o sepulcro de todos os seres humanos. Queridos, eles vão dizer o seguinte, olha, que essa ideia de inferno é uma ideia de tortura da alma. Então dizendo, olha, isso aí simplesmente tortura. Que Deus é esse que vai torturar um homem? Deus simplesmente destrói. Não tem sentido Deus torturar. Deus prefere, então, destruir todo mundo. E também tem um conceito dizendo o seguinte, que se pregar sobre o inferno, de certa forma, exclui o amor de Deus. Na verdade, não, queridos. Na verdade, não, tá? A refutação que eu quero trazer para você aqui é que, primeiro, o inferno é um assunto largamente tratado ao longo da Bíblia. O próprio Jesus falou diversas vezes sobre isso nos Evangelhos. É compatível com o amor de Deus, que apela hoje aos homens, tá? O Tim Keller, ele fala que o homem ir para o inferno, quando ele chegar lá, ele vai dizer o seguinte, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Então não é incompatível com o amor de Deus. Nós vamos ver que o inferno tem a ver com a justiça de Deus. Tá? Simplesmente Deus dando ao homem aquilo que o homem quis. Viver no pecado e viver eternamente separado de Deus. Tá? Não que isso evidencie o amor de Deus, lógico que não. Mas o amor de Deus é demonstrado hoje quando nós pregamos sobre a existência dele. De repente, seus pecados, você vai para o inferno. Então demonstra o amor de Deus. E ainda há salvação e ainda há porta de escape no que diz respeito ao inferno. E é compatível com a justiça divina. Tem reservado o céu para os salvos e o inferno para os pecadores impenitentes, como mostra Apocalipse 20, versículos 14 e versículo 15. Sono da alma. Então, olha só, segundo eles, quem morreu hoje e é testemunho de Jeová, está dormindo, tá? Está esperando aí, está descansando, está esperando a volta de Jesus Cristo para que possa ressuscitar. Então a alma dele está num repouso sereno, tranquilo, até que Jesus Cristo volte e ressuscite, e aí então ele vai ser acordado desse sono. Queridos, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que tanto o crente quanto o ímpio, eles estão conscientes, tanto no estado intermediário, como no estado eterno. Tá? Basta você ver Apocalipse 7, 19 a 17, né, a visão dos glorificados, ou Lucas 16, 19 a 31, a parábola lá do Lázaro e o rico. Então, quem está no inferno, no estado intermediário hoje, ele sabe que está lá, porque ele não se entregou a Cristo. E quem está no céu, já está gozando das maravilhas de saber que foi salvo. Tá? Então, a Bíblia mostra claramente que tanto o ímpio quanto o salvo no Senhor, ele tem consciência plena do seu estado atual.
Também, verdade. Verdade. Rejeição do governo humano, tá? Eles, queridos, eles não aceitam servir o exército, jurar bandeira. Por quê? Porque para eles qualquer organização política organizada ou religiosa que não é testemunho de Jeová é do diabo. Tá? Então, eles olham para o governo humano e simplesmente ignoram. Eu expliquei para vocês que durante muito tempo teve sérios problemas com a justiça, principalmente no Brasil. Diga. Sim, sim. Hoje eu até achei na internet, tem um modelo de documento que eles fazem para entregar no exército. Sim. Tá, ele perguntou sobre a liberdade de crença na Constituição. E aí, de certa forma, acaba que eles utilizam-se disso para não servir o exército, jurar bandeira e por aí vai. Tá? Então, são aberturas que eles têm na lei brasileira que eles conseguem fazer isso. Mas, no início do trabalho deles aqui no Brasil, eles tiveram sérios problemas com a justiça brasileira. Tá? Então, acho que tem uns 30, 40 ou 50 anos que mais ou menos eles conseguem viver em paz. Teoricamente, né? Mas há uma rejeição e uma afronta muito grande quanto ao sistema de governo brasileiro. Não aceitam. E nos Estados Unidos não é diferente. Tá? Não é diferente. Então, na ideia deles, qualquer organização religiosa ou política que se opõe aos seus ensinos é visto como do diabo, deve ser rejeitada, combatida e ignorada. Queridos, reputação para isso, Romanos 13, 1, 7, Mateus 22, 15 e 22, dá a César o que é de César, né? Nós devemos submissão às autoridades humanas porque são autoridades constituídas por Deus. Então não devemos de forma alguma bater de frente no que diz respeito ao governo humano, exceto quando o governo se coloca contra aquilo que nós cremos e professamos. Aí a Bíblia dá a liberdade para obedecer antes a Deus do que a homens. Caso contrário, não. Tá? Então, nesse ponto nós não temos como concordar com eles. Escatologia, queridos, o maior problema deles é aqui. Tá? É lógico que Trindade, Jesus Cristo, Espírito Santo é problemático sim, mas na escatologia é que nós vamos ver as maiores aberrações deles. Vamos lá então, olha só. A segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo já veio ou vai vir? O TJ já veio, tá? Para eles já veio. Olha, Cristo vem não em forma humana, mas como criatura espiritual e gloriosa. Ele vem, portanto, dessa vez, não em humilhação, não na semelhança dos homens, mas em sua glória e todos os anjos com ele. Beleza, mas olha o que eles vão dizer logo depois. Alguns podem citar as palavras dos anjos. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, ainda virá do modo como vistes e ir para o céu. Atos 1:11. Notem, porém, que este texto não diz que ele virá com a mesma aparência ou o mesmo corpo, mas somente do mesmo modo. E aí, então, a conclusão disso é que eles dizem que Jesus Cristo voltou à Terra em 1914. Tá? Expulsou Satanás do céu, está atuando no sentido de derrubar a organização dele para estabelecer o reino teocrático milenial e vindicar o nome de Jeová Deus. Então, segundo o ensino do Russell, Cristo voltaria à Terra e começaria o seu governo de paz no ano de 1914. Só que aí aconteceu algo inusitado. Estourou a Primeira Guerra Mundial. E a paz? Aí você me pergunta, como é que Russell saiu dessa? É lógico que ele saiu. Revelação. Qual foi a revelação que ele teve aí? A data era correta. Equivoquei-me quanto à forma. O reino não terá caráter material e visível, como havia anunciado, mas será espiritual e invisível. Olhos da fé. Tem que ter olhos da fé para acreditar nesse reino aí. Então eles afirmam assim, Jesus Cristo não veio de forma física, mas ele veio invisível como Logos lá no início, quando Deus havia criado. Tá? Então a ideia deles é que Jesus Cristo já deu uma passadinha aqui na Terra. Está por aí. Tá? Só que nós não podemos ver porque ele está de forma invisível e espiritual. Queridos, olha o que a Bíblia vai falar. Cristo voltará de forma visível e não invisível. Você lê Zacarias 12:10, Mateus 24:30, Apocalipse 6:15, 17, você vai ver que a Bíblia fala sobre tocar de trombeta,
a ideia é de que todo olho, todo ouvido vai ser atento para isso. Então, entender e ensinar que a volta de Cristo, né, será invisível e que ele terá um outro corpo, que não o corpo que ele foi glorificado, é totalmente contrário àquilo que as Escrituras falam. E outra, né, nenhum homem sabe quando será a sua volta. A não ser o Russell, né? O Russell sabia quando Jesus Cristo iria voltar. Apesar que ele errou. Não errou, ele se equivocou na forma, tá? Ele não errou. Tá? Então, é difícil, porque na própria Bíblia deles tem essa passagem. Tem essa passagem, tá? A Batalha do Armagedon, o que eles falam sobre isso? Vamos dizer que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Armagedon, terminará em 1914, com a derrocada completa do governo do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Cristo. Eles vão dizer, como não se cumpriu, tá? Então, eles adiantaram isso. Vai dizer que Deus vai em breve travar a guerra contra a humanidade, destruindo todos sobre a terra, exceto as testemunhas de Jeová. E eles vão dizer assim, as igrejas cristãs, provavelmente a presbiteriana está aí, né? Serão as primeiras a sofrer destruição. Então nós somos alvos dessa batalha segundo eles, tá? O que a Bíblia fala sobre o Armagedon? Queridos, o Armagedon ainda não aconteceu, mas caminhamos para ela. Tá? Então a batalha do Armagedon, Apocalipse, aponta para uma perseguição mundial que a igreja sofrerá perto da volta de Cristo. Quando você pega lá Apocalipse 20, 7 a 10, nós vamos ver que a Bíblia fala de um período muito curto de severa perseguição que aponta para a volta iminente de Jesus Cristo. Então a batalha do Armagedon, biblicamente falando, ela não aconteceu, mas nós caminhamos para ela. Juízo final. Vamos lá. Primavera de 1918, veio o Senhor e começou o juízo, primeiro da casa de Deus e depois das nações deste mundo. Vamos lá então, a refutação é simples. Querido, se o juízo final tivesse acontecido, já estaríamos vivendo novos céus e nova terra. Isso é um fato, tá? Porque, segundo cremos, a nossa posição milenista, o juízo final será o último evento do grande dia na volta de Jesus Cristo. Então nós já estaríamos no céu, e quem não está com Cristo, né, novo céu e nova terra, quem não está com Cristo já estaria no lago de fogo, que é a expressão plena do inferno. E aí vem então uma das principais doutrinas deles, os 144 mil salvos ou selados. Eles falam, Apocalipse 14, 1, 3, a Bíblia é terminante ao predizer que o total final da igreja celeste será de 144 mil, segundo o decreto de Deus. Eles usam também Apocalipse 7, 4 como base para essa doutrina. Então, a partir daqui surgiu o falso ensino de que só 144 mil salvos irão para o céu. O restante vai ficar aqui na terra. Ralé vai ficar aqui na terra. Tá? Então, olha só, eles vão dizer que isso é uma discrepância. Né? Embora eles tenham milhões de discípulos, afirmam que somente 144 mil irão para o céu com Jesus e que esse número é composto unicamente de testemunhos de Jeová. Tá? Como é que faz para ir para lá? Tudo irá depender da quantidade de folhetos distribuídos, das obras distribuídas, das obras realizadas, tá? Então eles declaram, nem toda testemunha de Jeová espera ir para o céu. Um pequeno rebanho de 144 mil tem essa esperança. Tá? Uma esperança pequena. Então, o Deus Jeová Todo-Poderoso, segundo eles, limitou-se o número de 144 mil para tomar parte do corpo de Cristo e reunir-se com ele no reino celeste de Deus. E aí eles vão dizer então, aqui, esse grupo aí, né, 144, os escolhidos, eles viverão no reino celeste com Deus, os demais salvos virão aqui na terra, no paraíso terrestre, isto é, no reino terrestre de Deus. Tá? Então, dizem que os 144 mil constituirão a única igreja, porque o restante que viver no paraíso terrestre não fará parte dessa igreja. Então, eles usam Mateus 12, 32, para dizer que os 144 mil foram para o céu em 1914, quando Jesus voltou à terra e espiritualmente os ressuscitou e os levou para morar com ele. Há uma outra linha dos TJs, Testemunhos de Jeová, que defende que esses 144 mil são os ungidos de Jeová. Alguns vivem na torre de vigia e outros estão espalhados pela face da terra. Então essa outra vertente dá um pouco mais de esperança, tá? Pode ser que você
alcance aí o número 144 mil, tá? Na ideia deles, 144 mil são privilegiados, que vão morar no céu, os restantes são inferiores e vão morar aqui na terra mesmo, tá bom? Junto com os animais. Você já viu aquelas figurinhas que eles entregam nos livros, né? Geralmente tem junto com o leão, com o tigre, com o urso, é aquilo ali. Mas aquilo ali é a parte crente meia boca, tá? Meia boca vai ficar na terra. Os topzão mesmo vão lá para o céu, tá? Refutação, querido, 144 mil é um número simbólico, tá? Biblicamente falando, significa a totalidade da igreja da antiga e da nova dispensação. Quando você lê as passagens que falam sobre os 144 mil, nós vamos ver que João ele ouve o número de selados, tá? Ele não vê o seu número exato, pois esses selados ainda estão na terra. Então, só Deus sabe quantas pessoas seladas ainda estão na terra. Então, eu quero trazer para vocês aqui rápido, para ver como é que nós chegamos a esse número 144 mil. Mostrar para você como é que é simbólico, tá? Olha só, primeiro, o número 3, na Bíblia, indica o quê? Indica a Trindade, tá? Aí você pega e multiplica por 4, indicando o número de toda a criação. Pois os selados, segundo o texto, vem leste, oeste, norte e sul, tá? Essa posição que eu estou passando para você é a posição milenista. Principalmente a ideia defendida por William Hendricks. Então, logo depois, você pega 3 vezes 4, que resulta em 12. 12 indica a Trindade operando no universo. Vou dar exemplo para você. Quando o Pai, pelo Filho no Espírito, executa a sua obra salvadora na Terra, nós vamos ver o quê? O Divino 3 operando no universo, que é tido como número 4, tá? Vemos na antiga dispensação 12 patriarcas e na nova 12 apóstolos. Para chegar então à compreensão da igreja, da antiga e nova dispensação, temos que multiplicar o quê? 12 vezes 12, que vai dar o quê? 144. Então, Apocalipse 21 fala que Jerusalém tem 12 fundamentos. Sobre esses 12 portais estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, nas 12 fundações, tá? Nas 12 fundações estão escritos os nomes dos 12 apóstolos. Lemos também que o muro é de 144 cúbicos de altura. Apocalipse 21, 17. Então, a fim de enfatizar o fato de que a multidão dos crentes da igreja militante não é pequena, esse número 144 é multiplicado por 1000, tá? Então, 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar o total de 144 mil é 12 vezes 12 mil. Tá? Então, 10 vezes 10 vezes 10 indica um cubo perfeito. Isso é uma completa reduplicação. Tá? Então, o número 1000 na Bíblia é sempre usado nesse sentido, de algo total, algo completo. Tá? Então, nós, amilenistas, nós entendemos que os 144 mil, os selados das 12 tribos de Israel, simbolizam o quê? O Israel espiritual, a igreja de Deus na terra, tanto na antiga quanto na nova dispensação. Tá bom? E aí então, Apocalipse 14:4 diz que esses 144 mil são as primícias de Deus. Então, primícias aponta para a separação, ou seja, estes foram dedicados para Deus. O Testemunho de Jeová vai dizer o seguinte: não, tá? Não é isso. As primícias são para, a ideia deles é assim, que as primícias são o que vai morar no céu, tá? E o restante, crente meia boca, vai ficar na terra, tá? Nós não cremos assim, nós cremos que as primícias são para o Senhor, versículos 14 e 16 de Apocalipse 14 vai nos mostrar isso, e o resto vai para Satanás, os versículos 17 a 20. Então, 144 mil na visão amilenista que nós cremos, representam os eleitos à sua totalidade, tá? Há também um equívoco deles com respeito à ordem dos eventos escatológicos, tá, queridos? A escatologia do Testemunho de Jeová é mais uma prova, vamos dizer assim, de quão herética essa seita acaba sendo, tá? Ao contrário da teologia, escatologia do Testemunho de Jeová, a Bíblia apresenta os eventos escatológicos na seguinte ordem. Coloquei um gráficozinho apenas para você entender. Nós já estamos vivendo o milênio, tá? Nós já estamos na prisão de Satanás. A libertação de Satanás por pouco tempo e a batalha do Armagedon estão na sequência lógica e depois a grande tribulação. Então, o último dia, ele começará com a volta de quem? Com a volta de Cristo, seguido pela ressurreição do corpo, juízo final, novos céus, nova terra, restauração de tudo. Tá? Então,
O que o Testemunho de Jeová faz é uma bagunça com isso, tá? Ele inverte a ordem completamente, tá? Então, Jesus Cristo já voltou uma vez, vai voltar de novo, vai voltar a terceira e por aí vai. Beleza? Algumas curiosidades doutrinárias aí para você entender. Aniversários. Não tente cantar parabéns para o Testemunho de Jeová. Ou se ele bater na sua porta, convida ele para o aniversário. Ele não vai entrar, tá? Por quê? Porque celebrar o dia do nascimento, de qualquer forma, é especialmente proibido. Se você enviar um cartão de aniversário ou receber um cartão de aniversário sem Testemunho de Jeová, queridos, isso aí é tido como uma ofensa e você vai para um comitê judicial oficial, tá? E a punição pode ser a desassociação do Testemunho de Jeová. Transfusão de sangue, lógico, né? Tinha que falar sobre isso. Queridos, olha só, para eles, transfusão de sangue é um pecado mais hediondo do que assassinato. Mais hediondo. Então, para eles é muito mais fácil perdoar um assassino do que alguém que fez transfusão de sangue. Está morrendo, não pode. Porque para eles sangue é vida. Tá? E aí a ideia é assim, já que sangue é vida, se eu passar o sangue para outra pessoa, eu estou passando o quê? A minha vida para lá. Então, eles são totalmente contra. O que eles falam do cristianismo? Olha, para eles o cristianismo, queridos, depois dos 12 apóstolos, desapareceu da face da terra. Tá? E aí quem que restaurou? Russell. Quando ele funda, aceita, então a restauração. Então, para eles, todas as igrejas cristãs professam, na verdade, instrumentos do diabo e oposição. Eles têm uma cronologia um pouco engraçada, tá? Eles têm alguns dados, alguns números, que eles dizem que foram revelados por Deus. Só para você ter uma ideia desses números, tá? Eles vão dizer assim, os 7 dias da criação de Gênesis tiveram a extensão de 7.000 anos cada um, totalizando uma semana de 49.000 anos. Vai dizer que Deus criou Adão no ano 4026 a.C., a criação de Eva, pouco tempo depois, marcou o fim do 6º dia da criação, o início do 7º. Então eles vão dizer o seguinte, olha, que aproximadamente nós estamos no ano 6.000 de um período de 7.000 anos que Deus deu para a Terra. Então a ideia deles é que nós já estamos chegando perto, né, da consumação de todas as coisas, o ano 7.000. Cruz, queridos, não tente dar uma cruz para o Testemunho de Jeová, não tente fazer isso, tá? Por quê? Porque para eles é um símbolo religioso pagão. É algo inventado por Satanás, é demoníaco. Para eles, na tradução Novo Mundo, eles não traduzem que Cristo foi crucificado, mas que Cristo foi pendurado numa estaca. Tá? Então eles abominam a ideia de cruz. Desassociação. Aqui é como se fosse a excomunhão, tá? É a punição contra qualquer infração contra a sociedade Torre de Vigia. E como é que é feito isso? Ele tem um comitê que julga, a pessoa ela é julgada, a sentença dela é dita para todo mundo no salão, tá, em uma audiência pública, e aí então qualquer pessoa do salão fica proibida de qualquer tipo de associação com aquela pessoa que foi excluída. Aí você fala, e família? No site lá, eles dão uma certa abertura para a família. Mas, eu conheci pessoas que eram Testemunho de Jeová que abriu mão e saiu. Ela disse o seguinte, olha, que a perseguição foi da própria família. A própria família que é Testemunho de Jeová vê aquela pessoa como uma pessoa morta. Tá? Então, para um Testemunho de Jeová e largar Testemunho de Jeová, não é simplesmente abrir mão de conceitos teológicos que ele tem. Não, é abrir mão às vezes de família, é abrir mão de amizades de muitos e muitos anos, é abrir mão às vezes de negócio. Tá? Então, para eles é algo bem mais sério. Dias santos, olha, para eles, queridos, não existe dia santo. E para você ter ideia, isso aí se aplica a qualquer tipo de feriado. Dia dos namorados, dia dos mortos, Natal, Páscoa, Ano Novo, dias de ação de graça, Sexta-feira Santa, Dia das Mães, Dia dos Pais, queridos. Qualquer coisa para eles que diz respeito que foi instituído pelo governo é visto como pagão e eles não aceitam, tá? Eles não aceitam. Vamos caminhar para o fim? Fonte de autoridade, eles têm duas, queridos. Tradução Novo Mundo, tá? Que é a tradução que eles adotam, uma tradução cheia de erros, uma tradução que os próprios
tradutores, eles afirmaram que não conheciam o grego, não conheciam o hebraico na hora de fazer essa tradução. Então, quando você pega a tradução, você vai ver que há uma distorção em alguns termos, tanto do hebraico quanto do grego, simplesmente para adequar-se às doutrinas erradas e heréticas que eles ensinam, tá? E revelações extrabíblicas. Basta ler as previsões da volta de Jesus Cristo feita por seus líderes. E aí, queridos, para a gente apenas pensar um pouquinho como evangelizá-los. Primeiro, com empatia e amor, tá? Não tente evangelizar um testemunho de Jeová com palavras duras, ríspidas. Não. Tem que pensar que, da forma que você queria, gostaria que alguém falasse para você do amor de Deus, que você também pudesse falar a ele, tá? Lembre que Paulo fez isso lá no sermão, quando ele pregou lá no sermão em Atenas, em Atos 17. Outra coisa, copiá-los quanto ao zelo e amor por divulgar o reino de Deus. Queridos, olha, eles fazem muito pela proclamação das ideias deles. E isso é louvável, tem que ser copiado por nós. Quem dera tivéssemos metade do zelo que eles têm em proclamar aquilo que eles acreditam. Você pode estar falando assim, mas eles fazem isso porque creem nas obras como critério para a salvação. Tudo bem, mas nós temos certeza da salvação. E não fazemos nem metade do que eles fazem. E tem um detalhe aqui, nós temos que prestar atenção. Que as seitas, elas atacam e crescem justamente nas áreas em que a igreja evangélica deixa de desejar. E se tem uma área que nós deixamos de desejar, se chama evangelização. Então, nesse aspecto, é louvável. É louvável você ver um ônibus chegar num bairro e de repente descer 40 pessoas e eles saem em dupla, o mais velho ensinando o mais novo e eles vão de porta em porta batendo e por aí vai. Tá? Se tivéssemos essa mesma coragem e zelo, eu acho que estaríamos acima dos 700 mil membros na igreja presbiteriana. E por último, confiar no agir de Deus. É difícil você pregar para o testemunho de Jeová. Pense numa pessoa que viveu 40, 30, 50 anos sendo enganado. É lógico que tem que argumentar intelectualmente? Tem. Mas acima de tudo, confiar na graça de Deus. Confiar que o Espírito Santo tem poder para quebrar aquele coração, mudar aquela vida e trazer restauração. Amém, queridos?